Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em Época de Coronavírus, vamos abordar os aspectos importantes para a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal e esta entrevista foi gravada a partir de uma videoconferência respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Eu sou Marjulia Angonese e converso agora com o médico cardiologista da Divisão de Saúde do TRF4, José Luiz da Costa Vieira. Doutor Vieira, muito obrigada por aceitar o nosso convite em primeiro lugar. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, primeira pergunta, né? Muito tem se falado na imprensa, nas redes sociais, sobre a importância dos cuidados pessoais para evitar o contágio pelo novo coronavírus, como lavar as mãos, usar máscara facial, evitar aglomerações. O que mudou do início da pandemia, lá em fevereiro, março, até agora, em termos de recomendações médicas para essa prevenção? Basicamente, não mudou muito. O que aconteceu é que se aprendeu mais nesses meses acerca da gravidade da pandemia e sobre a real importância desses cuidados pessoais. Usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações são as medidas fundamentais e básicas para evitar o contágio e evitar o agravamento da pandemia na população. Então, desde o início, né, se preconiza isto, mas eu acho que o que mudou mais e mais é a real importância de fazer isso, é fundamental. Bom, existem algumas recomendações diferentes, né, para o uso de máscaras de pano, de máscaras cirúrgicas. Se uma pessoa estiver sem máscara em casa por algum motivo, pode improvisar com um lenço, por exemplo? Quais são as diferenças entre essas duas possibilidades, né? Bom, então, e o que dá para se usar em termos de alternativas emergenciais, digamos assim? Então vamos ver assim, ó. Desde um lenço comum improvisado, até uma máscara de pano caseira, até uma máscara, dessas máscaras cirúrgicas comuns, até uma máscara médica profissional. Vamos dizer assim, os níveis de proteção são crescentes, certo? Então, por exemplo, a máscara que os profissionais de saúde utilizam para contato com pacientes com Covid é N95 ou PFF2, que dá uma proteção assim de 95%. Então, por isso que ela é N95. N95, isso. N95 é o padrão americano, PFF2 é o padrão europeu, elas têm o mesmo nível de proteção, só o nome é diferente. Temos as duas aqui no Brasil e é o que a gente usa, dentro de hospital e assim é altamente efetiva. E só que assim, ó, isso é inviável em termos de população, né? E até porque essas máscaras assim, ó, a gente tem que se acostumar a utilizar, a gente cansa, ela é extremamente cansativa, a gente sente falta de ar com ela, assim, o começo de uso é realmente, assim, é desgastante, mas a gente acaba acostumando e ficar horas e horas com essa máscara quando necessário. Bom, mas assim, ó, depois disso, a máscara cirúrgica comum, ela já dá um nível de proteção e as máscaras de pano dão um nível um pouco menor e até um lenço. O que ficou definido nesses meses, assim, ó, a doença, o vírus, ele se espalha pela tosse, com gotículas, tosse, secreções, respiração, ele se espalha por gotículas e por aerosol. Em ambientes com uma aglomeração, o contágio vai ser assim mais e mais. Então, a gente andar sem aglomeração, com um afastamento, em ambientes arejados, janelas abertas, isso é muito, muito importante. E eu diria assim, olha, essa máscara preconizada
pela OMS, assim, a máscara com 3 camadas é uma máscara que dá uma proteção melhor com 3 camadas, mas assim, eu diria que qualquer máscara, evitando espalhar gotículas no meio, elas já dão alguma proteção, né? Então, estando na rua, estando em contato com outras pessoas, ou em ambiente fechado com outras pessoas, assim, a máscara é realmente fundamental. Eu acho que lugar para estar sem máscara é só no ambiente doméstico com aquelas pessoas de contato mais próximo, né? Ou num ambiente aberto sem mais ninguém. Sim, até uma pergunta que eu ia lhe fazer, né? Existem alguns estudos divulgados agora nessas últimas semanas que falam dessa possibilidade da dispersão do vírus por aerossóis, né? Ou seja, pelo ar propriamente dito, né? Então, o ideal é a gente sempre tentar ficar o menos possível dentro de locais em que haja uma quantidade bastante grande de pessoas e que não tenha ventilação, como, por exemplo, no supermercado. O ideal é ir no supermercado, comprar só o que tem, bem rapidinho e voltar para casa. Exatamente essa ideia. Então, assim, aquilo de compras em família é uma coisa que para agora é inadmissível, né? Assim, a gente tem que ir sozinho comprar, ser o mais objetivo possível, saber o que vai comprar, entrar de máscara, ser rápido, comprar, sair e pronto. Então, e a outra coisa, assim, é tentar ir no supermercado naquele horário que tem menos pessoas, que tem menos movimento. Não ir no supermercado na hora que todo mundo resolve ir, então tentar escalonar, tentar ir, tem que ter um pouco de paciência às vezes. Se vai numa hora, está muito cheio, não tem nenhuma compra urgente, volta no outro horário, né? Então, evitar as aglomerações, e essa ideia de dispersão no ar é uma ideia que assim já é confirmada. A OMS divulgou agora recentemente, mas no meio médico a gente já tinha certeza e confirmação disso há já alguns meses, né? Certo. Usar somente o face shield, aqueles escudos, né, protetores, é recomendado ou se precisa usar também a máscara? Marjorie, eu acho que essa pergunta é uma fundamental, assim, é um comentário extremamente importante. Então, vem do que a gente vinha comentando antes. O vírus se espalha por aerosol. O face shield de nada resolve sem a máscara, porque o aerosol ele vai simplesmente penetrar por baixo da máscara, né? Quando a pessoa inspira o ar, o vírus está disperso em aerosol, ele vem direto. Então, assim, usar o face shield sem máscara é um absurdo realmente. O face shield é um complemento para a máscara. A máscara é muito mais efetiva do que o face shield, e assim, o face shield é só para assim, naquele local que tem mais chance de contato ou em áreas contaminadas com Covid, bom, aí se usa o face shield. Se a gente utilizar o face shield como se fosse uma proteção para os olhos e não esquecer da máscara, aí ok. Que essa era justamente uma outra pergunta minha. O vírus ele entra em contato com o nosso corpo também através das mucosas, como por exemplo dos olhos? Perfeito, tá? Assim, certamente a mucosa respiratória é a via mais importante de contaminação, certo? Mas assim, a mucosa oral também, botar a mão contaminada na boca ou algum alimento contaminado pode se contaminar pela boca, e os olhos pelo aerosol, certo? Então, assim, por exemplo, né, a gente usa óculos e o óculos dá uma proteção de gotículas que vem direto na frente, mas não dá proteção de aerosol. Então, a proteção para os olhos de aerosol, o face shield é mais efetivo, né? E aí equipamentos médicos com óculos fechados para entrar em área contaminada também se usa. A via aérea, via respiratória é a mais importante.
eu acho que isso dos olhos também é importante, né? Então, nessa situação, em ambientes fechados, em áreas contaminadas, o face shield também tem o seu valor, mas como complemento, jamais como substituição da máscara, né? E assim, ó, a contaminação, claro, tu pode se contaminar num corrimão, no elevador, tudo, mas esse, assim, também é uma preocupação, isso também é importante, mas assim, não subestima a via aérea é disparadamente a maior forma de contaminação, então assim, ó, ambientes abertos, evitar aglomerações, uso de máscara e lavar as mãos, lavar as mãos, isso é fundamental. Qual que é a diferença da gente fazer a limpeza das mãos com água e sabão e a limpeza com álcool gel? A limpeza com água e sabão, eu diria assim, que é algo mais efetivo, é remoção mecânica, né, dos vírus. O vírus, ele tem uma camada, uma capa que ele dissolve com água e sabão. Não é simplesmente botar a mão embaixo d'água, é assim, ó, passar o sabão em toda a mão, nas unhas, no dorso da mão, entre os dedos, na frente. Tem vídeos na internet explicando isso. Pelo menos assim vai demorar 20, 30 segundos para lavar as mãos, não menos do que isso. É assim, tem que se lavar todas as faces, né, as unhas, entre os dedos, tudo isso. Então, lavar mãos é mais importante. Mas muitas vezes a gente não tem esse acesso a lavar as mãos toda hora. Sim, tá então, aí saindo do supermercado, por exemplo, e aí entrando não no vai ter carro, como, né? não tem como, não. Aí o álcool gel é um complemento, né? Então, da mesma forma que a gente estava fazendo uma analogia assim, olha, a máscara é a principal proteção, face shield vai complementar. Lavar as mãos com água e sabão é o cuidado primário, não tem isso assim, não, passo álcool gel, não preciso lavar, não, tem que lavar. O álcool gel para complementar ou para aquelas situações como tu falaste, saiu do supermercado, não tem como, álcool gel, claro que é útil e muito útil. Doutor, quais que são os cuidados que nós devemos adotar agora no inverno, no finalzinho do inverno e na primavera? E além disso, né, como diferenciar um resfriado ou uma gripe causada pelo vírus da influenza, por exemplo, como o H1N1, da Covid-19? Essa é uma pergunta assim, bastante interessante. Na verdade, a gente foi nesses meses aprendendo e não há clinicamente como diferenciar uma gripe, um resfriado de Covid. Então, a gente vai aprendendo e N situações assim, ó, casos, só com uma dor de garganta, uma pequena coriza, isso não vai ser Covid, aí faz um PCR e dá positivo. Aí, ou tem sintomas assim, ó, muito mais intensos e PCR é negativo. Então, assim, ó, não há como diferenciar. Tu falaste em H1N1, então o vírus da influenza está circulando muito menos nesse ano. Eu acho que até porque as pessoas estão mais com isolamento social. O que se tem visto é que tem se tido muito menos gripe, muito menos infecção por influenza nesse ano, né? E tem circulado muito mais, então, coronavírus, e não, a suspeita sempre hoje, assim, está muito prevalente no nosso meio, então, tendo sintomas respiratórios, a suspeita maior é o coronavírus, né? Em relação, é claro que no inverno as coisas pioram, mas a gente viu que em locais de clima equatorial, como na Amazônia, no Nordeste, a pandemia foi implacável em climas extremamente quentes. Então a gente não pode se fixar, não, agora vai passar o inverno e tudo vai acalmar, não. Entrando primavera, vindo verão, a gente vai ter
alguns meses longos aí que a gente tem que permanecer se cuidando. Especialmente porque com o aumento das temperaturas, as pessoas tendem a querer sair ainda mais de casa, né? Tende a sair mais de casa, tende a circular mais, né? E mesmo assim, ó, vamos dizer que a pandemia, ela aqui no nosso meio, ela diminua, parece que, né, a gente está no pico, muito próximo do pico, mesmo ela diminuindo, o que tem se visto é que assim, está diminuindo com uma parcela pequena da população teve contato com o vírus, 10, 15, 20%. Então, tem uma parcela da população muito grande que ainda vai estar suscetível, em um grau maior ou menor, e os cuidados têm que continuar. Se viu assim, ó, na Europa, que foi atingida primeiro, a gente usa esse exemplo, foi atingido primeiro, então assim, ó, aonde descuidou, mesmo assim, a Espanha descuidou, começa de novo. O caso na França começa de novo. A Alemanha começa de novo. Então, assim, claro que são focos menores, mais fácil de controlar, mas a gente vai ter que continuar se cuidando ainda um bom tempo. Sim, até vir a vacina, né? A vacina de uma forma efetiva. Claro que a gente acompanhando a imprensa, a gente está muito esperançoso, mas assim, ó, quem acompanha a questão médica das vacinas, assim, se sabe que às vezes tem algumas dezenas de candidatos e uma ou duas é que vão funcionar de uma forma efetiva. Então a gente não pode achar que é certo que em 2 ou 3 meses isto vai estar resolvido com uma vacina. Não. Eu acho que assim, ó, a vacina tem que ser comprovada, acho que está muito bem encaminhada, tem umas quantas candidatas, né, a ter sucesso, mas isso aí é uma coisa ainda para 2021, assim, em termos de população, depois a logística para preparar, para distribuir para toda a população e assim, para segurança, né, para se saber realmente que ela é efetiva, isso aí só depois que a gente vai saber. Então, os cuidados, né, não deve se relaxar, a gente deve continuar ainda um tempo grande com eles. Bom, mas as aulas devem retornar antes disso, né? Existem já uma série de movimentações aí para que se vá aos poucos retornando as aulas presenciais. E aí, nesse sentido, eu lhe pergunto, quais são os cuidados que precisam ser adotados em relação às crianças? Mesmo criança pequena, tem que também usar a máscara, como fazer a adequação dos tamanhos, não é em todo lugar que se encontra máscara pequena, como se faz para fazer esse tipo de gestão? Bom, crianças até 2 anos não devem usar máscara pelo risco de sufocação. As crianças bem pequenas, elas salivam com mais facilidade, têm vias aéreas mais estreitas, então a chance de sufocação, né, com a retenção de líquido na máscara é grande. Então, até 2 anos, a máscara é absolutamente contraindicado. Depois, de 3 a 5 anos, podem usar máscara com supervisão, 6 a 10 anos mais fácil, e depois de 10, 12 anos, aí a criança já tem condições de ter todos os cuidados de usar uma máscara sem risco. O tamanho, geralmente, assim, não são máscaras feitas assim a nível artesanal, não são máscaras produzidas do ponto de vista médico, e aí o tamanho é improvisado, né? E eu acho que nesse momento a gente já está encontrando máscara para criança de 4, 5, 6 anos, máscaras menores, né? E aí é o tamanho razoável para cobrir o rosto, né? Não há uma orientação assim, é uma coisa de bom senso, de vestir, de ficar bem e ajustar o elástico nas orelhas e ficar de um tamanho bom.
Sim, o principal é cobrir o nariz e a Cobrir o boca e não ficar caindo nariz. toda hora. Exatamente, exatamente, né? Esse é o fundamental. Existe alguma situação fora de casa em que as pessoas podem ficar sem máscara, doutor? Quando se está fora de casa, em algum lugar ermo, que não tenha circulação de pessoas fazendo um exercício, bom, eu diria, talvez nessa situação razoável. Mas aonde circulem mais pessoas, não, né? Não, por um autocuidado e em respeito às outras pessoas, aí é fundamental usar máscaras, né? Sim, porque o principal não é só pensar em nós não adoecermos, mas também em não levarmos a doença aos outros, né? Não, com certeza, né? E é uma doença que a gente já sabe que assim, ó, ela tem uma transmissão significativa na fase pré-sintomática. Então, as pessoas, assim, antes de terem sintomas, estão se sentindo bem e elas podem estar transmitindo, e aí vão ter os sintomas 48 horas depois, né? Ou Então, seja, eu posso ter sido exposta hoje indo no supermercado, eu posso ter sido exposta ao vírus, ter contraído o vírus, e nos próximos 2 dias eu já vou estar transmitindo o vírus, mas não tenho sintoma nenhum. não tem sintomas ainda, exatamente. Então, aí o cuidado, esse cuidado de usar máscara é também assim, ó, é uma coisa social, né? A, a minha máscara me protege, mas ela protege também aquele que está perto de mim. Então, é um escudo de proteção de nível social da população. Então, não adianta só um usar e o outro não usar. A proteção é efetiva quando todos estão usando. E o teste de Covid, ele aponta a presença do vírus a partir de quanto tempo da pessoa ter contraído o vírus? Nesse mesmo exemplo, fui no supermercado, fui exposta ao vírus, contraí o vírus e saio do supermercado e algumas horas depois vou fazer o teste de Covid. Eu já vou saber se eu tenho ou não? Não, o teste mais efetivo, o teste confiável, é o PCR. É aquele do cotonete, né, do suave nasal que coleta na faringe. Este é o teste, é o padrão ouro e é o teste confiável. Mas quando? Então a gente sabe assim, é que o PCR ele é positivo a partir do terceiro dia até o oitavo dia é o rendimento maior, assim, que o número de falsos negativos é muito pequeno. Então, se muito precoce, ele pode dar negativo, e se muito tardio, ele pode dar negativo de novo. Então, assim, ó, entre o terceiro, oitavo, nono dia é onde está a maior efetividade do teste. Ou seja, eu posso estar contraindo sintomas, ter feito os sintomas não ter, posso ter contraído o vírus, ter feito um teste de Covid, ele ter dado negativo e mesmo assim eu tenho sim o vírus e estou contaminando as pessoas achando que eu não tenho. Pode, com certeza, com certeza. Então, assim, ó, se a pessoa, vamos dizer assim, tem sintomas, tem que continuar cuidando, respeitando os outros, usando a máscara, evitar aglomerações, né? Tem que se ter esse cuidado. É um período, as pessoas estão cansadas do isolamento, estão cansadas de usar máscara o tempo todo, mas assim, ó, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter perseverança, isso vai passar, mas assim, ó, a gente tem que manter os cuidados mais tempo até isso efetivamente passar. A gente tem que ter confiança que vai passar, certamente vai passar. Mas assim, ó, a gente tem que manter os cuidados até passar. Né? Existe Então, tratamento seguro já para Covid-19? bom, isso tem se visto muito na mídia, discussões de leigos e discussões entre médicos, discussões que perderam o cunho científico
e ganharam mais um cunho político. Infelizmente é isso, né? Bom, de realmente assim, tratamento seguro, o que a gente tem assim para formas mais graves, o uso de corticoide, dexametasona mostrou redução de mortalidade. Então, assim, em casos simples, o corticoide não adianta, em casos leves, né? Mas em casos, assim, que hospitalizados, precisam de oxigênio, têm falta de ar, a dexametasona reduz o tempo de internação, reduz mortalidade, é fundamental o uso. E tem um medicamento antiviral, que ainda não temos no Brasil, Remdesivir, que ele mostrou assim, diminuição do tempo de UTI, do tempo de internação, de transmissão do vírus, né? Não, eu diria assim, o resultado com a dexametasona foi mais positivo, mais entusiasmante, e mais assim desse remédio também, e não se tem no Brasil, mas eu acho que assim não é uma coisa assim tão fundamental. Uhum. Tudo mais que se vê falar não tem comprovação, desde assim azitromicina, cloroquina, não tem nada comprovado, e ivermectina menos ainda, assim, não tem. A ideia para uso veio assim de cultura de células, em que a azitromicina impede a entrada do vírus. Não tem nada, a concentração desses estudos numa placa que tem o vírus é muito diferente da concentração que se atinge no ser humano. Então isso não tem o menor significado. Eu acho que aí a gente está levando a discussão para um campo político e não para um campo médico-científico, né? Da A gente mesma tem que forma ter... como o remédio preventivo, né? Não existe ainda nenhum remédio que se possa tomar, como, sei lá, a vitamina C, se pensa que pode ser um dos fatores que ajudam a pessoa a não ter gripe, resfriado. Para a Covid, mesma coisa, não existe nada Não ainda tem, comprovado. não tem nada comprovado, não tem nada, certamente, assim, nada comprovado ainda. Então, assim, o que a gente tem que fazer, tem que acreditar que o comprovado é a prevenção, né? É a prevenção, é aquilo que desde o começo, na primeira pergunta tu colocaste, usar máscara, lavar mãos, evitar aglomerações, isso a gente tem que repetir, isso que é o fundamental, isto é que é o importante. E a Né? ciência já sabe algo sobre a imunização de quem já teve a doença? Se eu contraio agora o coronavírus, eu fico automaticamente imune a ele um pouco tempo depois? O que se sabe? Porque alguns estudos andaram indicando a possibilidade de que as pessoas poderiam ficar imunes por pouco tempo e que logo depois elas acabariam perdendo essa imunidade. Como é que isso está hoje? E não está bem assentado ainda na comunidade científica Não, isso, né? exatamente, não está bem assentado. O que a gente sabe, alguma imunidade dá, com certeza, né? A gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade celular e a imunidade humoral, que é aquela dos anticorpos. E a gente sabe que os níveis de anticorpos, vários estudos mostraram que eles vão caindo ao longo de semanas, meses, eles vão caindo. Mas isso não quer dizer que a pessoa ficasse suscetível, porque tem a imunidade celular, que também é muito importante, e essa não se mede por anticorpos. Então, assim, o que se sabe, os níveis de anticorpos caem ao longo do tempo. Se a pessoa perde a imunidade ou não, a gente não tem certeza. O que se acredita que uma imunidade de alguns meses muito provavelmente se tenha. Em geral, a gente poderia falar assim, a imunidade de 6 meses é muito provável que se tenha. E não é 100%, porque assim,
já se viu casos, eu mesmo vi assim 3, 4 casos de reinfecção precoce. A pessoa fez um PCR, deu positivo, evoluiu bem com quadro leve e 2 meses depois se reinfectou. Às vezes com quadro novo, PCR positivo, né? Isso é raro, mas assim, todo mundo tem visto que isso pode acontecer. Então, assim, a imunidade existe, provavelmente pelo menos 6 meses, mas não é 100%. O que eu quero dizer é que pode haver reinfecção em alguns casos precoce, e não é para assustar, é simplesmente para dizer assim, que todos têm que continuar se cuidando, mesmo quem já teve, tem que continuar. Essa é a mensagem, é que assim, isso de dosar, tu falaste também em anticorpos, né? Dosar anticorpos, muita dúvida se tinha no começo, mas cada vez ficando mais definido. Assim, dosagem de anticorpos são extremamente importantes para inquéritos populacionais, como esse pessoal de Pelotas está fazendo no estado. Isso é extremamente importante para saber como está evoluindo na população. Agora, a nível pessoal, a dosagem de anticorpos ela não é tão efetiva, porque ela pode dar falso positivo, ela pode dar falso negativo, e mesmo que a pessoa tenha, não, dosei o anticorpo deu positivo e agora eu estou liberado, não preciso mais nada. Não é assim, porque a gente sabe que algumas pessoas ainda podem se recontaminar. Então, o que eu quero dizer é assim, não é um alarde, a imunidade existe, mas todo mundo tem que, mesmo quem já teve, tem que continuar se cuidando. Bom, enquanto a gente não tem uma vacina ainda efetiva, eficaz e não temos nenhuma por enquanto, na verdade, né? Nenhuma efetiva, nenhuma que não seja. O que precisamos mudar nos nossos hábitos, inclusive em relação à alimentação, a compras, ao nosso tipo de lazer, à limpeza doméstica e essas questões mais simples do nosso cotidiano mesmo? Por exemplo, né? Uma das coisas que possivelmente fique na nossa vida é essa coisa de... Eu tô falando muito em supermercado, mas é porque é uma coisa que todo mundo faz, né? Voltar para casa com as compras e fazer a higienização de todas as compras para depois se guardar. Isso é uma das coisas que deve ficar, porque não mata só o coronavírus, mas mata várias outras coisas também, né? Mas o que mais além disso que a gente precisa continuar mantendo no nosso cotidiano, assim? Eu acho que assim, a higiene das mãos é uma coisa fundamental e a gente deve manter esse hábito depois, isso é realmente importante. Evitar aglomerações por um bom tempo, a gente vai ter que evitar até voltar a uma situação de maior normalidade. Eu diria essa questão de supermercado, eu acho que assim, em relação ao vírus em si, a coisa mais importante é a via aérea. Essa coisa de contato de mãos, ela existe, mas nos produtos, né? Nos produtos não é tanto. Eu acho que uma outra estratégia é deixar assim, o produto que não é perecível, deixar alguns dias parado sem tocar em casa, né? E depois pode tocar com segurança. É claro que assim, essas coisas perecíveis que vai botar na geladeira, que vai consumir em seguida, fazer a higiene, ok, mas eu diria assim, o que eu faço, as coisas que faz de compras não perecíveis, deixa alguns dias parado em algum local e depois pode usar com segurança, que o vírus não vai estar mais ali. Pois é, existem vários estudos que falam a respeito do tempo de permanência do vírus em determinadas superfícies, né? Mas vamos pensar em superfícies mais cotidianas, como papel, plástico, superfícies de metal. Qual que é o tempo mais ou menos de quarentena para as compras, né? São 2 dias, 3 dias? Esses estudos que foram feitos com o tempo em algumas superfícies, até 4, 5 dias, nenhum estudo confirmou que esse vírus, esse resto viral que estivesse lá,
seria viável ou não, né? Então, quando tu vê assim, o vírus tinha restos virais, os exames são muito sensíveis e eles detectam porções do vírus, né, mesmo um tempo depois, mesmo que ele não seja viável. Então, isso que a gente leu desses trabalhos, ele é questionado assim, se é um tempo tão longo. Então, eu te diria que, assim, olha aqui, 3, 4 dias, as coisas estão paradas, estão isoladas, acho que é um tempo bem seguro, né? Uhum. Talvez tu tenha ali uma semana, não acredito que vá tanto tempo, acho que 3, 4 dias é um tempo super razoável para se poder tocar em tudo com segurança. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Justa Prosa. Já lhe tomamos bastante tempo, mas eu quero agradecer imensamente pelas suas informações que são muito úteis a todos nós. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Vamos nos cuidar e vamos vencer, vamos passar todos por isso. Muito obrigada a você que nos ouviu também. Você ouviu agora o médico cardiologista da Divisão de Saúde do TRF4, José Luiz da Costa Vieira. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Participe você também, dando suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom@trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.